Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Ellipse. Esse webinar é intitulado de Domínio Energy Big Data em Centros de Controle. E hoje a gente vai mostrar alguns casos de uso do EPM em aplicações de energia. O meu nome é Matheus, eu sou analista de negócios da Vertical Energia da Ellipse. Estou aqui do meu lado com o Renan, que trabalha na equipe de suporte técnico do EPM. Esse webinar vai ter a duração aproximada de 1 hora. E vocês podem participar fazendo as perguntas e comentários através da ferramenta de chat. Só o nosso microfone fica ligado por padrão. Se vocês quiserem participar com áudio, vocês devem clicar no ícone da mãozinha, que aí eu libero o microfone para vocês falarem, ok? Todo mundo está ouvindo aí direitinho? Tá certo, recebi aqui o ok de todo mundo, então vamos adiante. Então a agenda de hoje, a gente vai falar primeiramente dos desafios que o pessoal das concessionárias tem enfrentado hoje em dia, no que se refere à integração entre sistemas e gerenciamento do Big Data, né? Depois a gente vai mostrar uma arquitetura típica de um centro de controle, como que os sistemas se integram normalmente, quais que são as ideias de integração. Aí eu vou passar a palavra para o Renan, que ele vai mostrar o conceito dessa funcionalidade nova, que é o Ellipse Data Model, tá? Uma funcionalidade nova do EPM. Ele vai mostrar também alguns casos de uso do EPM em aplicações de energia, os benefícios dessa ferramenta e, por fim, um espaço para responder as perguntas, ok? Bom, então vamos passar aqui os desafios aqui, como uma introdução, né? Talvez o principal desafio quando a gente fala de Big Data em centros de controle é o alto custo de implantação e manutenção. Isso porque a rede de distribuição, por exemplo, ela está sempre em constante mudança. Então, por esse motivo, o sistema tem que ser modificado constantemente e corre o risco de ficar desatualizado. Além disso, as subestações também são expandidas a todo momento. E algumas concessionárias utilizam subestações móveis. Então, como que o sistema cadastral trata isso, né? Uma subestação que muda de lugar, por exemplo. Isso é um desafio muito grande, você manter essas informações que são as mesmas, né? É uma mesma informação que fica armazenada em vários sistemas diferentes e esses sistemas possuem tempos de atualizações diferentes. Então a gente tem por exemplo, o GIS cadastral, georreferenciado. A gente tem o OMS, que é online. O SCADA também é online, tempo real. E a gente tem também o historiador. Então, um dos desafios é como manter todos esses sistemas atualizados. E além disso, ao longo da vida do sistema, novos equipamentos de fabricantes, protocolos e funcionalidades distintas devem ser integrados rapidamente e com pouco esforço de integração. O segundo desafio se refere à gestão de ativos. É aquele desejo de realizar a gestão de ativos de forma mais eficiente, a fim de aumentar a vida útil dos equipamentos através de uma manutenção preventiva ou até preditiva e assim melhorar a disponibilidade de fornecimento e melhorar a qualidade do serviço de fornecimento de energia. Os indicadores de continuidade, DEC e FEC, também estão sempre presentes. Existe uma pressão por melhorar esses indicadores. Então, é desejável você detectar os gargalos do sistema, investir nos locais corretos, melhorar a qualidade e, assim, diminuir ali os indicadores de duração e frequência de faltas. Esses indicadores são cobrados pela ANEEL e as concessionárias
acabam pagando multas caso a qualidade do fornecimento não seja satisfatória. Então isso se traduz no fim em prejuízos financeiros mesmo, né? Aí passando para o quarto desafio, agora entrando na parte mais operacional mesmo, mais técnica, existe um desejo dos operadores do sistema, né, e dos analistas. Eles querem ter a liberdade para consultar os dados no Excel, por exemplo, ou nas ferramentas que eles estão acostumados, e realizar cálculos, gerar planilhas conforme demanda. Isso que a gente chamou ali de relatórios on demand. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer ter telas de indicadores prontas, né? Os dashboards. Então, ter um atalho no desktop do gerente, por exemplo, que ele apenas clique e veja os indicadores, sem precisar programar nada, mexer em nada. Então, é desejável que a gente tenha uma ferramenta que atenda o melhor dos dois mundos, né? Achar um ponto de equilíbrio entre essas duas pontas, né? Não pode ser algo muito engessado, tem que ser flexível, mas também não pode ser algo que exija muito conhecimento e exija um programador para você gerar um relatório. O planejamento e expansão de expansão e investimentos na rede é você detectar onde colocar novos trechos, novos religadores, reguladores, detectar sobredimensionamentos ou subdimensionamentos na rede. Tudo isso só é possível através de dados e informação desses dados, né? Você retirar a informação útil desses dados. A escalabilidade também é um desafio, né? O sistema deve ser escalável para suportar a tendência de crescimento do número de equipamentos de automação de rede. E por último, a necessidade de armazenamento a longo prazo. Normalmente a gente precisa, para realmente fazer esse planejamento e a gestão de ativos, você precisa de no mínimo 5 anos de dados, né? E com isso você tem, primeiro, um alto investimento em hardware e disco rígido para gravar esses dados. E mais importante, o alto custo de engenharia para manutenção dessas tabelas em banco. Qual que é a melhor maneira de gravar os dados em banco, né? Você vai gravar em tabelas relacionadas, aí daqui a pouco você começou numa estrutura não ideal, aí você tem que mudar. A pessoa que fez essa implantação, ela documentou isso, ela vai ficar para sempre na empresa ou não? Provavelmente não, né? Então, tudo isso acaba acarretando em alto custo de engenharia para você manter um historiador de forma eficiente. E também a gente pode citar a dificuldade de consultar a informação depois que ela foi armazenada, né? Então, eu vou mostrar aqui no próximo slide um exemplo que está endereçado a esse último desafio. Então, imaginem que a gente tem uma variável gravada em banco. E aqui são duas opções diferentes. A primeira foi gravado o caminho do tag direto, como ela foi cadastrada no driver de comunicação. Então, isso aqui a gente retirou de um driver IEC68150, de uma aplicação Ellipse Power. E vocês vão notar que é uma string bem extensa, tem uma característica bem complexa aqui. Então, imaginem o seguinte, né? A equipe de pós-operação, que vai fazer análise nos dados, geralmente não é a mesma equipe que trabalhou no mapa de memórias dos IEDs. Então, essas nomenclaturas aqui não são de conhecimento da pós-operação. Não é algo intuitivo para eles. E aqui embaixo, o outro exemplo já é algo bem mais intuitivo, né? É uma string bem mais autodescritiva. Então, aqui a gente está falando de uma SE Rio Norte, então provavelmente é uma subestação. BI1, disjuntor 003, tensão A. Então, claramente,
essa variável se refere a uma tensão na fase A de um disjuntor pertencente a essa subestação Rio Norte. Eu não preciso conhecer o sistema, não preciso conhecer como os dados foram gravados, não preciso conhecer linguagem de programação para olhar esse texto e entender do que ele se trata, do que essa variável se refere. Então é desejável que exista um contexto na forma como as variáveis são armazenadas para depois serem consultadas. Ok, então antes de passar a palavra aqui para o Renan, eu queria mostrar também uma arquitetura, um exemplo bem simples de uma arquitetura de um centro de controle. E aqui a gente vai notar que a gente tem diversos sistemas operativos. Então podemos começar aqui com o GIS, que é o Geographic Information System. Ele armazena todo o cadastro dos equipamentos da rede de distribuição de forma georreferenciada. O CIS é o Customer Information System, que gerencia o envio de contas e o relacionamento com os clientes. Aqui à direita o OMS, Outage Management System, que recebe informações do call center, ajudando a identificar e localizar pontos com falta de energia na rede, que trabalha também em conjunto com o WFMS, que é o sistema que gerencia ordens de serviço e deslocamento das equipes de campo. Depois a gente tem também o AMR, Automatic Meter Reading, que é o sistema que realiza as coletas dos medidores eletrônicos automaticamente. Esse cara passa os dados para o MDM, que é o Meter Data Management. Então, esse sistema ele recebe e armazena os dados dos medidores, aí emite faturas, você pode detectar roubos também. Aqui à esquerda o Weather, seria um web service de previsão do tempo. Um sistema ERP também está presente. E o SCADA MS com o PINS. Tá, o SCADA é o responsável pela operação em tempo real e o PINS faz o papel de historiador. Então é uma quantidade grande de sistemas. Eles são de fabricantes distintos, cada um tem as suas características. E é um ambiente bastante heterogêneo. Não é algo simples você integrar esses sistemas, né? Então, o que a gente tem hoje disponível como solução usando os produtos da Ellipse? Nós temos já o conhecimento e a tecnologia para importar os dados cadastrais do GIS para dentro do SCADA MS, que no caso é o Ellipse Power. Isso é feito através de drivers de importação que são desenvolvidos sob demanda conforme o projeto. A gente também tem a tecnologia para integrar o SCADA com o OMS através de comunicação via ICCP ou APC. E por último a gente tem essa última flechinha que é a integração entre o SCADA e o PINS. A integração entre o Ellipse C3, Ellipse Power com o EPM. Esse aqui vai ser o foco do nosso webinar. Como que a gente integra o SCADA com o PINS? Tá? E antes de passar a palavra aqui para o Renan, algumas outras ideias, né, de integrações para o futuro, né? Então, o OMS, naturalmente, ele pode estar integrado com o WFMS, e assim a gente consegue ter indiretamente ele integrado com o Power. Tá? Então notem aqui que a gente tem hoje os produtos SCADA, que é o Ellipse Power, o EPM, como PINS, e aqui o OMR a gente também tem um produto bastante recente que se chama Ellipse AMI. Então a gente já tem também um software para realizar coletas de medidores. Hoje ele se integra com um MDM da Siemens, mas a gente tem a ideia também de integrar funções de MDM dentro do EPM. E aí faria essa integração desses três aqui. Tá? O CIS aqui poderia ser integrado com o Power ou com o EPM também.
Web services de previsão do tempo podem ser integrados via Python com o EPM ou via script com o Ellipse Power. O ERP pode ser integrado com o Pins. Isso aqui não é o modelo único, tá? São ideias. Se vocês procurarem na internet, são diversos modelos, diversas figuras diferentes de modelos de integração, né? E a gente espera evoluir com o tempo, mas o que a gente vai mostrar hoje, né? Hoje o que a gente tem são essas setas azuis, e o que a gente vai focar nesse webinar é a integração entre o SCADA MS com o Pins, no caso Ellipse Power com o EPM, certo? Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Renan. Ele vai dar uma ideia aqui do conceito nessa nova funcionalidade que foi implementada, que é o Ellipse Data Model, e vai mostrar também alguns casos de uso do EPM em aplicações de energia. Bom dia, pessoal. Então agora eu vou começar na parte mais da ferramenta em si, né, da solução criada. Bom, então imaginando que a gente tem uma aplicação do Power ou do E3 sendo executada, né, nesse caso nós possuímos uma estrutura do Power montada, né, estamos vendo então a mesma contextualizada, ou seja, um usuário desenvolveu a aplicação e essa é apenas uma parte da estrutura padrão do Power. Aqui a gente está visualizando nesse exemplo, então, uma única subestação. Bom, um dos nossos principais objetivos com isso é poder disponibilizar essa estrutura para o uso em relatórios, né, de forma a transformar os dados em resultados, minimizando, né, os custos para isso e, claro, maximizando a eficiência da análise em si. Então, nessa outra ponta aqui, nesse outro lado, né, como a gente pode ver, nós temos os usuários, vamos dizer, finais, né, que pode ser um engenheiro, um analista, que deseja visualizar determinadas propriedades de um objeto, por exemplo, a rotação, a temperatura de um motor, por exemplo, ou propriedades de um disjuntor. Nós temos também usuários que podem ser de uma área específica, por exemplo, um usuário da manutenção que deseja visualizar um relatório pré-formatado com informações diretas para o foco de trabalho dele, né? E nós temos também, podemos chegar até usuários, por exemplo, do nível corporativo, que vão visualizar um indicador, um simples indicador que vai ter as informações elas vão estar consolidadas, né, já todos os dados agregados para que ele tenha essa visão já resumida e direta da informação que ele busca. Para isso, né, nós temos para atingir esse objetivo, nós temos um Pins ali no meio, que é o EPM, né, o Ellipse Plant Manager. Ele é que será responsável, então, por armazenar os dados dos diversos sistemas existentes e também disponibilizar as funcionalidades para os relatórios. A estrutura que a gente geralmente encontra é que os sistemas SCADA, por exemplo, e Pins, são de fabricantes diferentes. E é justamente por serem de fabricantes diferentes que a tarefa de sincronismo muitas vezes é feita manualmente. Não existe um automatismo confiável para esse trabalho, né? E isso gera também um custo de manutenção. A solução que a Ellipse, criada pela Ellipse, então, traz de forma automática o sincronismo dessa estrutura. Utilizando o E3 ou o Power juntamente com o EPM, nós temos então agora um módulo chamado Ellipse Data Model, que é quem fica responsável por sincronizar a estrutura, eliminando então o custo de atualização manual, além de evitar possíveis erros.
Esse módulo ele se baseia em uma configuração do usuário. Ele informa o que ele deseja sincronizar. Ou seja, quais propriedades de quais objetos. Esses objetos podem ser tanto do power, né? Por exemplo, a posição de disjuntor, né? De alguma informação de algum outro equipamento, quanto nativos do E3, por exemplo, um tag interno ou um tag driver, e até mesmo objetos do usuário, que são os X-Objects do E3. A partir daí, o data model ele passa a manter o sistema atualizado, conforme a configuração que o usuário definiu. Nesse exemplo, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro dele é que o usuário, nesse caso, ele optou por manter sincronizado a posição do disjuntor de todos os disjuntores. Então, essa propriedade ela é uma medida discreta do Ellipse Power que foi então configurada para que o data model fizesse o sincronismo de todos os disjuntores então dessa propriedade. Eu poderia também, o Ellipse Power ele tem medidas analógicas, eu também poderia configurar para que fosse sincronizada essas medidas analógicas e outras propriedades do próprio Power. Esse segundo ponto aqui que está sendo sinalizado é, no caso, um exemplo de um tag interno, por exemplo. Então, o usuário também tem a possibilidade, como eu falei, de fazer o sincronismo de objetos nativos do E3 com um determinado padrão de nome ou tags que estiverem dentro de uma certa pasta, enfim. Existe então também essa possibilidade de objetos nativos. Esse terceiro ponto é uma propriedade simples, a gente chama de Simple Property. É uma propriedade que ela existe, o usuário definiu, nesse nosso exemplo, a propriedade geolocation, né? Ela vai conter a informação de geolocalização da subestação. Essa é uma propriedade que não possui histórico, é uma propriedade escalar, que só existe no EPM, não existe no lado do supervisório, ou seja, lá no Ellipse Power. O usuário ele optou por criar essa propriedade, adicionar essa informação extra no modelo do EPM. Então, para todas as subestações, nesse caso, eu tenho a propriedade de geolocalização. Bom, imaginando agora um sistema já em funcionamento, né? E, novamente, relembrando a situação que o Matheus citou, né? Que é a ampliação do sistema. O fluxo normal de uma aplicação é crescer, né? Nesse caso, analisando pela perspectiva do PINS, é muito importante que isso seja feito com baixo custo, né? E de forma confiável. Então, na nossa estrutura, quando um equipamento novo for adicionado, por exemplo, uma nova subestação, né? Nesse caso aqui, a C Santa Terezinha foi adicionada, o usuário ele teve que criar isso lá no Ellipse Power. Então, automaticamente, o Ellipse Data Model cria a respectiva estrutura no EPM, sem precisar de um usuário que fizesse essa tarefa dobrada, né, no EPM. O Ellipse Data Model elimina esse trabalho e faz o sincronismo de forma automática. Bom, isso vai impactar, né, diretamente nos relatórios. Porque a partir desse momento, esses novos pontos, esses novos equipamentos que são adicionados, eles vão ser automaticamente incluídos nos relatórios, sem que uma pessoa precise reconfigurar os mesmos. E aí que vem, então, justamente as vantagens
ou os benefícios que o Ellipse Data Model entrega no lado dos relatórios. O primeiro item, né? Então, buscar todos os equipamentos de um tipo específico, o relatório ele já pode ser desenvolvido baseado nesse princípio, que é um relatório, por exemplo, ele vai mostrar informações de todos os disjuntores. Então, não importa a quantidade de disjuntores que eu tenha na minha aplicação ou que eu adicione. O relatório sabe buscar através do tipo do objeto. Então, ele vai mostrar nesse relatório todos os objetos do tipo disjuntor ou do tipo Power Breaker, né? Que seria no caso do Power. Segundo item, eu consigo cruzar dados históricos, né, séries temporais, com propriedades simples, que são aquela, como eu mostrei no exemplo anterior, né, a geolocalização. Eu poderia ter outros tipos de informações, né, que são informações escalares, por exemplo, o serial number de um equipamento, o nome do fabricante de um equipamento. Então eu consigo relacionar os dados históricos com essas propriedades. O terceiro ponto, então, visualizar todas as propriedades ao selecionar um objeto, né? Então, aquele usuário lá, o engenheiro que quer ver, quer analisar um equipamento específico, ele pode adicionar o equipamento e aí todas as propriedades são mostradas, ele consegue visualizar sem precisar adicionar ou buscar por cada propriedade de um determinado equipamento. Ele simplesmente seleciona o equipamento e aí tem elas. Entre outras vantagens, né? Bom, agora eu vou começar, então, vou mostrar alguns casos de uso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, só para poder explicar, então, como é que a gente tem a estrutura. A gente tem uma aplicação do Ellipse Power que está rodando, né? Vou passar ela aqui para ela está sendo executada. Eu tenho o EPM também rodando e já foi junto com o Data Model, né? E vocês podem ver aqui, ó, que a estrutura que foi escolhida pelo usuário para ser sincronizada, ela já foi modelada no EPM. Os dados e os nomes eles foram simulados, né, para a gente poder apresentar aqui no webinar. Bom, o primeiro tipo de relatório, então, que eu gostaria de mostrar, né, existe um fluxo, né, um fluxo normal, né, como a gente mostrou, com aqueles diferentes usuários que consomem esses dados. Então, imaginando um usuário da manutenção, né, que deseja ver, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, os 10 disjuntores com maior tempo sem manobras. Essa ferramenta que eu estou mostrando, ela é o Reporting Services. Esse relatório ele foi desenvolvido no Reporting Services, utilizando as funcionalidades do Ellipse Power. Nesse caso, eu tenho aqui, então, diversos disjuntores que eu consigo, então, de uma forma rápida, fácil, visualizar a data da última manobra, quantos dias até hoje. Isso vai facilitar muito, por exemplo, para um usuário da manutenção, porque ele consegue rapidamente visualizar aonde que ele vai atacar primeiro, onde é que ele vai tomar as ações dele de manutenção por primeiro. Ele consegue priorizar essas tarefas. Isso auxilia também, né, em uma manutenção preditiva. Nesse caso aqui é um relatório pré-formatado, ele simplesmente abre o relatório e visualiza essas informações. Caso um novo disjuntor seja inserido no Ellipse Power, ele automaticamente vai entrar nesse relatório. Porque, como eu comentei antes, o relatório ele já foi desenvolvido pensando nesse caso. Então, ele sabe buscar todas as instâncias do tipo Power Breaker. Então, não importa se o usuário adicionar mais, esse relatório já vai considerar isso
na consulta. Um outro tipo de relatório também que é interessante é nesse caso aqui, porque a gente está relacionando dois tipos de informações, séries temporais e informações escalares, que nesse caso são os dados de disponibilidade, né, cruzados com as informações de geoposicionamento das subestações. Então eu tenho... a gente gerou alguns dados aqui para poder mostrar, né, as diferentes cores. Eu consigo, então, ver esses indicadores, né, através das cores. Apesar de parecer simples visualmente, e essa é a ideia mesmo, né, existe toda uma infraestrutura por baixo que nos disponibiliza essas informações. E aí o Ellipse Data Model ele também está diretamente relacionado com as facilidades que o usuário tem para desenvolver esse relatório. Semelhante ao exemplo anterior, se uma nova subestação for criada, ela vai aparecer então aqui nesse relatório, porque o relatório também foi pensado para isso. Esse formato de visualização ele pode ir de encontro direto aos indicadores de continuidade, né? o DEC, FEC, DMIC que o Matheus tinha citado, porque a empresa ela pode estimar esses indicadores e mostrar isso num relatório, né? Hoje em dia eles são de grande importância para as empresas de energia. Então, isso é uma informação que, nesse caso, nesse exemplo, está sendo mostrado disponibilidade do canal de comunicação, mas poderia ser vinculado a uma estimativa desses indicadores de continuidade. Mesmo sendo um relatório então pré-formatado, eu ainda tenho a possibilidade de ajustar alguns parâmetros, né? Então eu posso pegar aqui o mês de maio, por exemplo, quero visualizar as informações, mostrar o nome também, né? Junto com o indicador, eu quero mostrar também o nome das SEs, selecionando então o mês de maio aqui, através dessa barra de parâmetros, né? Eu poderia também visualizar de uma outra forma, uma outra visualização de mapa, né? Que é através desse similar a uma visão de satélite, né? Vamos dizer assim. Ou seja, apesar de pré-formatado, ele ainda mantém algumas flexibilidades para o usuário final. Então, ao contrário do relatório anterior, aqui eu consigo manipular alguns parâmetros para atender o meu caso de uso aqui do relatório. Bom, mas e para o caso do usuário desejar uma maior liberdade na montagem do relatório, né? Então, ou uma visualização mais rápida, né, de determinada informação. Então, eu posso fazer isso, uma das formas de fazer é através do Excel, né? Montar diretamente no Excel. O exemplo que eu vou fazer aqui é mostrando, então, eu vou consultar, fazer a média horária por dia, né, com o objetivo de visualizar a curva típica de uma medida. Então, por exemplo, eu vou configurar... Esse aqui é o EPM Add-in para o Excel. O objetivo dele é uma ferramenta que é um complemento, ali, um suplemento do Excel, que ele tem a principal função dele dar a possibilidade do usuário de buscar dados do EPM e jogar na planilha. Uma vez que esses dados estão na planilha, aí é todo o poder do Excel, né? Aí muitas pessoas sabem, são profissionais em Excel, então conseguem desenvolver um relatório no próprio Excel, e aí poder mandar para o gerente, enfim, para o supervisor. Bom, nesse exemplo que eu comentei, eu vou fazer então aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, né, de como seria. Eu tenho a minha média, de hora em hora, né? Vou pegar aqui do dia 4, por exemplo, de janeiro, que é uma segunda-feira, de 2016. Vou arrastar aqui, pegar até o dia 9.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta e aqui eu vou colocar a média, por exemplo, a média geral ali. Bom, então, para eu poder calcular então essa média, eu vou buscar então lá com as ferramentas do EPM, eu vou fazer uma consulta. Como eu tinha comentado, uma consulta era a média horária, né? Deixa eu ver aqui se ele... Deixa eu pegar aqui, tá no outro... Foi pro outro lado aqui a janela de consulta. Aqui. Agora acho que vocês estão vendo. Bom, então meu primeiro ponto aqui vai ser buscar o item que eu quero, né, fazer essa consulta. Então eu tenho aqui uma visualização de... Eu vou fazer um filtro pelo tipo do ponto que eu quero pegar. Então eu vou buscar todos os power load. Ele já fez, então ele me mostra a árvore, né, de toda os power loads. E aí eu vou pegar aqui então o active power. Selecionar a time average, como eu comentei, né, vai ser horária. E aqui eu vou definir então o início e o fim dessa consulta. Então aqui eu tenho agora os dados da potência ativa daquele alimentador, a média, né, horária do dia 4. Eu poderia editar, então, nesse caso, eu vou remover aqui só a sintaxe do Excel que trava a célula. E aí agora eu consigo, então, copiar e colar para as demais. Então, automaticamente agora vocês podem ver que ela está referenciando, né, para cada dia. Poderia utilizar também a própria ferramenta do Excel, né, para gerar a média, então, aqui da semana toda. E aí, então, são as próprias funcionalidades do Excel que eu tenho à disposição. Eu poderia também, uma forma para facilitar, eu poderia colocar no meu relatório o tag, né, o que eu quero, no caso aqui, selecionar o power load novamente. Ele me buscou todos eles, todos desse tipo. Então eu vou selecionar agora o mesmo ponto, mas eu vou jogar esse nome na planilha. E aqui eu vou editar a minha consulta. Ao invés de... Aqui tem o tag está fixo, né? Eu vou agora vincular a própria planilha. Então, eu vou copiar novamente aqui para atualizar as demais. E aí agora eu tenho a possibilidade, então, quando eu alterar o meu tag, por exemplo, o usuário... Eu vou pegar agora do alimentador 2. No momento que eu der um OK, ele joga esse tag para a planilha e aí os meus dados são atualizados, já foram inclusive atualizados aqui no meu relatório. Então, de uma forma rápida e bem com uma certa liberdade, o usuário pode desenvolver o relatório dele da forma que ele achar melhor, formatar da forma que ele achar melhor
e aí disponibilizar isso para outras pessoas, né, colegas que possam se interessar pelas informações. Apenas para mostrar então esse relatório mais formatado aqui, eu simplesmente joguei os dados, né, e não fiz nenhuma formatação. Eu tenho aqui então um relatório um pouco melhor, né, uma forma mais apresentável, que é visualizando então, além dos valores numéricos, eu tenho o formato gráfico aqui dessa curva típica do alimentador. Bom, além disso, como sempre, né, o usuário ele pode fazer consultas mais avançadas através do chart analysis, do dataset integrado ao ambiente Python. Então, só para mostrar aqui então para vocês, o usuário pode então criar um chart. Por exemplo, o mesmo exemplo, curva, da curva típica que a gente fez no Excel. Então eu vou abrir aqui o alimentador 1, que a gente pegou no exemplo do Excel. E aí eu vou selecionar aqui para ver o mês de janeiro, né? Mês de janeiro de 2016. Então eu tenho aqui os meus dados no chart Analysis. O usuário ele pode, inclusive, navegar pelo tempo também livremente, pode utilizar todas as ferramentas que o chart tem para fazer uma análise exploratória, né, selecionar o período de interesse que ele acha que é importante ele fazer uma análise mais detalhada, e assim por diante, né? Então ele consegue navegar aqui com o chart e usando todas as ferramentas. Como eu falei, né, após a análise exploratória, né, inicial, o usuário ele cria um dataset correspondente, que eu vou então agora pegar o mesmo período lá, né? Selecionei aqui no próprio chart Analysis, vou criar então um dataset, porque agora o objetivo então seria dataset curva. O objetivo seria aprofundar mais essa análise, ir para algo mais detalhado, né? Então, nesse exemplo, nós vamos seguir com aquele caso selecionando então a time average de 1 hora. Eu vou abrir o console do Python, porque agora aqui no dataset a gente tem a possibilidade de entrar num ambiente integrado com o Python, né? Tanto com o console, que eu consigo então utilizar os dados dessa minha variável. No momento que eu faço a consulta, eu consigo utilizar ela tanto para o console, na qual o usuário é muito parecido com o prompt, né, do Windows, que o usuário ele consegue escrever linha a linha, né? Então ele pode ir manipulando todos os dados da forma que ele quiser. Um usuário mais avançado, geralmente a parte mais de engenharia consegue gerar scripts ali para poder manipular esses dados. Esse script ele pode ser feito diretamente aqui, ou então criar um arquivo que já faça isso, e eu simplesmente chamo a função aqui no console, eu digito ela, chamo a função e aplico então sobre os dados. Nesse caso aqui eu vou executar a consulta, ele pede para eu colocar um nome válido também para o ambiente Python, então ele já renomeou a pena para mim. Esses dados foram carregados aqui no meu console, então eu posso agora simplesmente selecionar a pena que eu quero e visualizar então aquela curva, né, que a gente viu lá no Excel. A gente pode visualizar então agora no formato Python, né, através de um gráfico via Python aqui no EPM Studio. Então a gente tem aqui as curvas conforme a semana
foi criado então a curva típica, né? A gente utilizou aqui esse plugin Python, que também é uma forma, além do console, o usuário pode criar esses plugins. Da mesma forma, eu poderia visualizar o perfil 3D do mês inteiro. Então, do mês inteiro, no caso, seria do dia 1 até o dia 30, por exemplo, interpolado agora, vou mudar aqui o tipo da consulta, interpolado de 10 em 10 minutos. Vou executar a consulta, trouxe aqui os dados, né, carregou no Python, e aí agora eu posso visualizar então num formato 3D essa variável, né, a potência ativa, e aí agora eu consigo então eu consigo visualizar esse meu gráfico, essa curva, né, de um outro formato, nesse caso analisando de uma forma tridimensional. Então pode facilitar em determinadas análises, isso pode facilitar a extração da informação enfim, para uma melhoria contínua, né, no processo, caso o usuário aplique. Lembrando que isso são apenas ideias, né? O usuário ele pode fazer muito mais no ambiente Python, inclusive empresas especializadas podem desenvolver os próprios plugins, né? E aí poder adicionar de uma forma fácil também na Ribbon do EPM Studio. Como um último exemplo, só para eu vou mostrar aqui uma outra forma também que eu poderia visualizar. Eu tenho aqui já um dataset criado. Ele possui 3 variáveis. A temperatura ambiente, que é uma informação que veio de outro sistema, não é do Ellipse Power, o EPM pode consultar de outro sistema. Eu tenho a temperatura do enrolamento, a temperatura do óleo e a potência ativa de um transformador, que essas 3 últimas sim vieram do Ellipse Power. Então eu poderia também, deixa eu abrir aqui o console do Python para poder adicionar ter essa possibilidade. Eu vou executar a consulta, então os dados aparecem aqui, e aí agora eu posso relacionar essas 3 informações também através de um gráfico, que então tem a correlação das variáveis. Também é uma alternativa, né, de visualizar isso. Eu recomendo, inclusive, que vocês busquem, né, no canal da Ellipse no YouTube os vídeos relacionados sobre o assunto, que são bem interessantes. Bom, mas voltando agora então para o assunto principal, né, uma das grandes vantagens também em um sistema é que ele seja fácil de ampliar. Como foi citado no início, uma aplicação pode receber novos equipamentos, e uma das funcionalidades muito importantes do Data Model é que ele elimina a tarefa de uma pessoa, que seria uma tarefa dobrada, né, dessa pessoa em atualizar a estrutura no EPM, porque o próprio Ellipse Data Model pode identificar esses novos equipamentos do supervisório e adicionar no EPM. Então, para poder visualizar, para a gente poder ver essa funcionalidade, a gente está vendo, né? A gente já viu aqui a gente tem um modelo aqui que já foi criado, que é a da aplicação D3 que está rodando. Eu vou pedir então para que o Matheus faça uma expansão de alguma subestação que ele pegue aí, faça uma expansão para a gente ver então essa expansão para visualizar ela então aqui no EPM, né, de uma forma justamente para mostrar essa forma automática. Então eu vou passar aí para o Matheus para ele modificar a aplicação do Power. Vamos lá então. Então eu vou aplicar aqui uma ampliação bem comum. Tá, vou pegar essa subestação. Tá, e aqui atualmente ela está com 2 bays e a gente vai ampliar ela. Vamos criar um terceiro bay, o AL3. E vamos ver como que o EPM trata isso.
Vamos trocar os nomes aqui também. Ok. Então, feito isso, eu vou salvar. E vou atualizar a minha tela de operação aqui. Vamos importar novamente. Notem que a gente vai sincronizar o objeto de dados no momento que for importada a tela. Então tá ali o novo bay. Tá aqui a minha subestação com a L3 já criado. Isso dentro do SCADA, né? Dentro do Ellipse Power. Eu estou atualizando o domínio agora para ele aplicar essa modificação no SCADA. Tá? E tá feito. Então, na parte do tempo real, dentro do SCADA, a gente já tem essas novas variáveis já estão valendo. Aqui vocês podem ver que o bay foi criado. Ok? Então, vamos ver como é que o PINS trata isso, né? Refresh. Ok, então eu dei um refresh aqui e nós já temos o AL3 importado dentro do DPM. Ou seja, não foi necessário uma pessoa vir aqui e cadastrar isso. Então já poupou tempo e tempo de engenharia, né? E também diminuiu a chance de erros, né? Porque quando você faz o mesmo trabalho duas vezes, tem a chance de um erro humano. Então, duas das principais vantagens dessa funcionalidade do Data Model. E todos aqueles relatórios que a gente mostrou já consideram esses novos objetos. Então, por exemplo, nesse top 10 aqui de disjuntores, ele já está considerando o disjuntor daquele novo alimentador dentro desse relatório. Obviamente, ele não vai superar esses dias aqui, porque ele recém foi criado. Mas a consulta já considera aquele disjuntor no relatório, e o mesmo vale para todos os outros relatórios que a gente mostrou hoje. Certo? Então, para finalizar aqui, eu queria mostrar os benefícios, né? Então, o que essa ferramenta nos traz de benefícios? Uma maior assertividade em novos investimentos na rede, já que você tem as informações para a tomada de decisão, você consegue detectar os gargalos da rede através desses relatórios. Uma melhoria nos indicadores de continuidade, né? Já que os investimentos certos vão trazer uma melhoria na qualidade do fornecimento. O menor custo de engenharia e manutenção é o benefício mais óbvio, né? Porque a gente tem sincronia automática, a gente tem relatórios dinâmicos e tudo que a gente mostrou hoje aqui no webinar. Também uma maior confiabilidade e integridade nos dados, porque os dados vêm de um só sistema e não são replicados manualmente. Eles são replicados automaticamente e com isso a gente tem uma menor chance de erros humanos, como eu comentei. E também a gente tem um aumento na eficiência nos processos da geração. A gente trouxe aqui bastante exemplos de centros de controle, de concessionárias, mas a parte da geração não foi o foco desse webinar, mas os conceitos também se aplicam. Porque a gente tem os dados, a gente tem as informações formatadas, a gente consegue fazer as consultas de forma contextualizada por tipo de objeto, e
esses benefícios também valem para a área de geração, certo? Então, a gente agora vai abrir um espaço para perguntas, tá? Vocês podem ir digitando aí as perguntas. A gente já tem a primeira pergunta aqui do Igor Maeda. Ele pergunta qual a menor taxa de aquisição que o E3 ou o EPM podem aquisitar e armazenar. Ou seja, uma janela de até quantos segundos ou milissegundos conseguimos analisar. Bom, agradeço a pergunta. Na verdade, a gente consegue, depende da fonte dos dados também, né? Qual que é a taxa que os dados vão ser disponibilizados para o EPM. O EPM coleta baseado em subscription, né? Não é por polling, ou seja, o EPM ele coleta esses dados apenas quando alterar esses valores na fonte, mas vamos dizer, a precisão do EPM no armazenamento é até milissegundos. Tem uma precisão de milissegundos. Isso aí, então resolução no caso de 1 milissegundo, tá, Igor? Bom, tem uma pergunta aqui também. Como eu poderia disponibilizar os relatórios em um servidor web para ser acessado via navegador de internet, assim como o Ellipse Power tem a ferramenta do WebViewer? Bom, agradeço também essa pergunta. É possível visualizar via uma página web através do EPM Python SDK. O usuário ele pode desenvolver essa página web utilizando um framework Python e a Ellipse, o EPM, tem esse SDK que dá essa possibilidade do usuário acessar informações do EPM através do Python. Então o usuário ele pode desenvolver o próprio portal, o próprio site com essas informações do EPM, utilizando então o Python SDK. Mais uma pergunta aqui do Jean Vieira, que pergunta, no caso do software utilizado para geração, não tem como ter um suporte referente a isto, pois tem uma PCH e gostaria de saber mais a respeito. Jean, no caso de geração PCH, geração hidrelétrica, a gente normalmente recomenda o uso do Ellipse C3 e alguns desses conceitos que a gente mostrou hoje se aplicam também. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar em contato contigo, tá? Vou pedir para algum dos nossos consultores entrar em contato para entender melhor a tua necessidade e poder te oferecer a melhor solução, tá bom? Bom, tem uma outra pergunta aqui do Estevam. Bom dia, existe alguma funcionalidade de compactação dos dados com o objetivo de utilizar menos recursos como armazenamento e diminuir o tempo de geração dos relatórios? Sim, existe. O EPM ele tem um algoritmo. Ele naturalmente ele já armazena os dados de uma forma compactada. São streams que são armazenados de uma forma bastante otimizada. Não é em formato relacional, né? São séries temporais que otimizam bastante tanto o armazenamento quanto a disponibilizar esses dados nos relatórios. Mas também o usuário pode aplicar a compactação com o descarte de dados, que aí é através do algoritmo do Boxcar Backslope, que ele pode aplicar para os tags que ele desejar. E aí sim, essas informações, elas baseadas nessa configuração desse algoritmo, são descartados os valores que o usuário não deseja, então armazenando apenas a informação relevante. Mas tanto não aplicando esse algoritmo ou aplicando,
o EPM ele já tem um armazenamento bastante otimizado e que torna então a consulta também dos dados bem rápida. Ok, pessoal, a gente tá um pouco... a gente passou um pouquinho do tempo, tá? Então, as perguntas que vierem agora, por último, a gente vai responder por e-mail, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente tem 2 e-mails para contato. E a gente vai enviar uma pesquisa para vocês darem a opinião sobre esse evento e assim a gente poder melhorar nos próximos, tá bom? Então, a gente acredita que você pode dominar o Energy Big Data através de soluções inteligentes como essas que a gente mostrou, né? Que consigam ser facilmente integradas e sincronizadas também de forma automática e buscando os dados de forma contextualizada. É dessa forma que a gente acredita que você pode dominar o Big Data na área de energia, ok? Então, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Renan, aqui pela sua apresentação, foi muito boa. E até a próxima.